Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 297. Nossa, pessoal! Parabéns! Hoje vamos ler o capítulo 16 de 1 Macabeus, os capítulos 38 e 39 de Eclesiástico e Provérbios 23, versículos de 29 a 35. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um episódio novo. É o dia 297, vamos ler 1 Macabeus capítulo 16, que é o último capítulo de 1 Macabeus, Eclesiástico 38 e 39 e Provérbios 23, versículos de 29 a 35. O primeiro livro de Macabeus, capítulo 16, primeiro êxito de João. João subiu de Gazar e comunicou a seu pai Simão o que Sendebeu fazia. Simão chamou Judas e João, seus dois filhos mais velhos, e lhes disse: Meus irmãos e eu, com toda a minha família, combatemos os inimigos de Israel desde jovens até hoje. E muitas vezes conseguimos libertar Israel com nosso esforço. Eu já sou velho, mas vós estáis em boa idade, graças a Deus. Substituí a mim e a meu irmão. Saí para lutar por nossa pátria. Que a ajuda do céu vos acompanhe. Selecionou 20.000 guerreiros e cavaleiros do país e marcharam contra Sendebeu. Pernoitaram em Modim e de madrugada caminharam para a planície. Encontraram-se com um exército numeroso de infantaria e cavalaria, separado deles por um rio. João e suas tropas puseram-se em formação diante deles. Ao ver que a tropa não se atrevia a passar o rio, João atravessou-o por primeiro. Vendo-o, seus soldados atravessaram atrás dele. Depois dividiu a tropa, colocando no centro os cavaleiros, porque a cavalaria inimiga era muito numerosa. Tocaram as cornetas e Sendebeu e seu exército foram derrotados. Caíram muitos feridos e os restantes fugiram para a praça forte. Então foi ferido Judas, o irmão de João. João os perseguiu até chegar a Quedron, reconstruída por Sendebeu. Fugiram para as torres da campina de Azoto. João incendiou a cidade, causando 2.000 baixas ao inimigo. Depois voltou para Judá. Morte de Simão. Ptolomeu de Abubo tinha sido nomeado governador da planície de Jericó. Tinha muita prata e ouro, por ser genro do sumo sacerdote. Mas cheio de soberba, quis apoderar-se do país e conspirou para eliminar Simão e seus filhos. Simão estava inspecionando as povoações do país, ocupado com seus problemas administrativos. Desceu a Jericó com seus filhos Matatias e Judas no ano 177, no mês de janeiro, ou seja, Sabate. O filho de Abubo os recebeu perfidamente no fortim chamado Doc, construído por ele. Ofereceu-lhes um banquete e emboscou aí alguns homens. Quando Simão e seus filhos estavam bêbados, Ptolomeu apareceu com sua gente e, empunhando armas, precipitaram-se sobre Simão na sala do banquete, e o mataram com seus 2 filhos e alguns de seu séquito. Foi uma grande perfídia devolver mal por bem. Ptolomeu registrou por escrito o acontecido e enviou o relatório ao rei, pedindo-lhe tropas de socorro e o comando sobre a província e as povoações. Enviou a Gazara outros emissários para eliminar João. Enviou cartas aos oficiais para que se entrevistassem com ele, para dar-lhe prata, ouro e presentes. Mandou outro grupo a Jerusalém para apoderar-se da cidade e do monte do templo. Mas houve um que correu a Gazara e avisou João que seu pai e irmãos estavam mortos e que Ptolomeu havia mandado gente para matá-lo também. João ficou consternado com a notícia. Depois prendeu os que vinham assassiná-lo e os executou, sabendo que chegavam para matá-lo. Para outros dados sobre João e as façanhas militares que realizou, as muralhas que reconstruiu e seus empreendimentos, vejam-se os anais de seu pontificado, a partir da data de sua consagração como sumo sacerdote, sucessor de seu pai. O livro de Eclesiástico, capítulo 38. Médico. Respeita o médico, pois necessitas dele. Também ele foi criado por Deus.
O médico recebe sua ciência de Deus e seu sustento do rei. Por sua ciência, anda de cabeça erguida e se apresenta diante dos nobres. Deus faz que a terra produza remédios. O homem prudente não os desprezará. Não adoçou ele a água com um ramo, mostrando assim a todos seu poder? O médico alivia as dores com plantas e o boticário prepara seus ungüentos. Deus concedeu inteligência ao homem para que se glorie da eficácia divina. Assim, não cessa a atividade de Deus, nem a habilidade dos filhos de Adão. Filho meu, quando caíres doente, não te descuides, reza a Deus e ele te fará sarar. Foge do delito, lava tuas mãos e limpa teu coração de todo pecado. Oferece sim, em obséquio, gordura que aplaca, segundo tuas possibilidades. Mas deixa também o médico agir, e não te falte, pois também dele necessitas. Há momentos em que o êxito depende dele, e também ele reza a Deus para que lhe dê acerto ao diagnosticar e ao aplicar o remédio saudável. Peca contra seu Criador quem resiste diante do médico. Morte. Filho meu, derrama lágrimas pelo morto, geme e entoa o canto fúnebre. Sepulta-o conforme merece, e não faltes a seu funeral. Chora de dor, guarda luto e faze-lhe o luto que merece. 1 ou 2 dias para as lágrimas, depois consola-te do sofrimento, pois a aflição acarreta a morte, e o sofrimento interior abate as forças. Na desgraça se prolonga o sofrimento. A vida do pobre lhe aflige o coração. Não voltes a pensar nele, afasta sua recordação e lembra-te do fim. Recorda sua lei, que é a tua. Ontem ele, hoje tu. Não continues recordando-te dele, pois não tem esperança. A ele isso nada aproveita, e tu te prejudicas. Quando morre, cessa sua memória. Uma vez que ele expirou, consola-te. Artes e ofícios. O ócio do escritor aumenta sua sabedoria. Quem está pouco ocupado se tornará sábio. Como se tornará sábio quem pega o arado e seu orgulho é manejar o aguilhão? Quem guia os bois, dirige os touros e só se ocupa dos bezerros. Ele se desvela em arrumar o estábulo e se preocupa em traçar os sulcos. O mesmo acontece com o artesão e o tecelão, que empregam tanto a noite como o dia. Os que esculpem relevos de selo procurando variar o desenho se esforçam por imitar a vida e se desvelam para terminar a tarefa. Igualmente o ferreiro, sentado junto à bigorna, enquanto estuda o trabalho do ferro. O sopro do fogo lhe resseca a carne, enquanto se afadiga no calor do forno. O ruído do martelo o ensurdece, enquanto está fixo no modelo da ferramenta. Esforça-se por terminar sua tarefa e se desvela em rematar a obra. Igualmente o oleiro, sentado ao trabalho, faz girar o torno com os pés, sempre preocupado com sua tarefa e trabalhando para completar a cota. Com o braço modela a argila e abranda sua resistência com os pés. Esforça-se para terminar o envernizamento e se desvela em manter o forno limpo. Todos esses confiam em sua destreza e são competentes em seu ofício. Sem seu trabalho, a cidade não tem casa, nem habitantes, nem passantes. Contudo, eles não se elegem senadores nem sobressaem na assembleia. Não tomam assento no tribunal, nem discutem a sentença justa. Não expõem sua doutrina ou sua decisão, nem entendem de provérbios. Embora mantenham a velha criação, ocupados em seu trabalho artesanal. Capítulo 39. O sábio. Ao contrário, quem se entrega plenamente a meditar na lei do Altíssimo, indaga a sabedoria de seus predecessores e estuda as profecias. Examina as explicações de autores famosos e penetra em parábolas intrincadas. Indaga o mistério de provérbios e pensa nos enigmas. Presta serviço diante dos poderosos e se apresenta diante dos chefes. Viaja por países estrangeiros, provando o bem e o mal dos homens. Propõe-se madrugar pelo Senhor, seu Criador, e reza diante do Altíssimo. Abre a boca para suplicar, pedindo perdão de seus pecados. Se o Senhor quiser, ele se encherá do espírito de inteligência. Deus o fará derramar palavras sábias, e ele confessará ao Senhor em sua oração. Deus guiará seus conselhos prudentes, e ele meditará em seus mistérios.
Deus lhe comunicará sua doutrina e ensinamento, e ele se gloriará da lei do Altíssimo. Muitos louvarão sua inteligência, que não perecerá jamais. Nunca faltará sua lembrança, e sua fama viverá por gerações. O povo comentará sua sabedoria, e a assembleia pronunciará seu elogio. Em vida, terá fama entre milhares, e isso lhe bastará quando morrer. Exortação. Tudo é bom. Pensei em mais coisas e as exporei, pois estou cheio como lua cheia. Escutai-me, filhos piedosos, e crescereis como roseiral plantado junto à corrente. Perfumai como incenso, florescei como açucenas, difundi fragrância, erguei a voz em canto de louvor. Bendizei o Senhor por suas obras. Exaltai a grandeza de seu nome e louvai-o com hinos, com cantos acompanhados de instrumentos, pronunciando aclamações. As obras de Deus são todas boas e cumprem sua função a seu tempo. Com sua palavra reuniu as águas, a sua ordem se congregaram. Em cada momento se cumpre sua vontade e nada recusa o serviço a ele. Tem diante de si as ações de todo vivente e nada se esconde ao seu olhar. Desde sempre e para sempre está olhando e não tem limite sua salvação. Não se deve dizer para que serve isso, pois cada coisa tem sua função destinada. Não se deve dizer isto é pior do que aquilo, porque cada coisa vale em seu momento. Sua bênção transborda como o Nilo, como o Eufrates rega a terra. Sua cólera despoja as nações e converte o terreno regado em marisma. Seus caminhos são planos para os honrados e são escabrosos para os arrogantes. No princípio, criou bens para os bons e para os maus, bens e males. São essenciais para a vida humana: água, fogo, ferro, sal, flor de farinha, leite e mel, sangue de uva, azeite, roupa. Tudo isso aproveita aos bons e se transforma em mal para os maus. Há ventos criados para o castigo, que com sua fúria desenraizam as montanhas. Para executar a sentença, desatam seu poder e aplacam a cólera de seu Criador. Raios e granizo, fome e peste, também foram criados para o castigo. Animais ferozes, escorpião e víbora, e espada vingadora que aniquila os perversos. Tudo isso foi criado para sua função e está armazenado até o momento oportuno. Ao receber suas ordens, se alegram e não protestam contra seus mandatos. Por isso, faz tempo que estou convencido, refleti e pus por escrito. As obras de Deus são todas boas e cumprem sua função a seu tempo. Não digas, esta é má, para que serve? Porque cada uma é útil a seu tempo. E agora, cantai com toda a alma e bendizei o nome do Deus Santo. O livro de Provérbios, capítulo 23, versículos de 29 a 35. Para quem usais? Para quem os gemidos? Para quem as rixas? Para quem os lamentos? Para quem os golpes sem motivo? Para quem os olhos turvos? Para quem se entretém com vinho e vai provando bebidas? Não olhes o vinho quando se avermelha e lança centelhas na taça. Ele desliza suavemente, e ao final morde como cobra e pica como víbora. Teus olhos verão maravilhas, tua mente imaginará absurdos, estarás como quem se deita em alto mar ou jaz na ponta de um mastro. Bateram em mim e não doeu. Sacudiram-me e eu nada senti. Quando acordar, pedirei mais. Pai do céu, muito obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por não desistir de nós e por nos dar perseverança. Perseverança em continuar ouvindo Tua palavra, continuar refletindo sobre Sua sabedoria, permitindo que ela guie e molde nossas vidas. Pedimos que guies e moldes nossas vidas, Senhor Deus. Guia nossos passos para que possamos fazer a Tua vontade e ver a Tua face. Nos ajude a sermos livres de qualquer vício, nos ajude a fazer boas escolhas e a viver sabiamente, para que em tudo que fizermos, Tu sejas glorificado. Em tudo que fizermos, Teu povo seja santificado. Por Cristo nosso Senhor, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nossa, esse final do capítulo 23 de Provérbios é bem pesado, né? Para quem usais? Para quem os gemidos? Para quem as rixas? Para quem os lamentos? Para quem os golpes sem motivo? Para quem os olhos turvos?
para quem se entretém com o vinho, né? Aqueles que bebem. E é quase que do nada que fala isso, porque aqui em Provérbios, normalmente os provérbios não ficam muito conectados, né? A não ser pelo fato de que eles transmitem sabedoria, mas eles não ficam conectados entre si. Mas esses últimos versículos aqui, do 29 ao 35, do capítulo 23, eles falam sobre essa questão que, sim, quantas vidas foram completamente destruídas por conta do álcool. Que nem diz lá, quando se avermelha e lança centelhas na taça, ele desliza suavemente, e ao final morde como cobra e pica como víbora. Teus olhos verão maravilhas, tua mente imaginará absurdos. E assim, as escrituras falam sobre o álcool e diz que o vinho alegra o coração, ele aquece o coração e traz alegria. Na verdade, uns dias atrás, vimos uma parte que falava que o vinho em um banquete, né, junto com a música, era algo ótimo. Então sim, é uma coisa boa. Porém, essa coisa, quando usada em exagero, causa destruição. E isso se conecta com o livro de Eclesiástico, no capítulo 39, que o autor fala sobre como há coisas boas que podem ser usadas para o mal. O capítulo 39, versículo 24, diz o seguinte: seus caminhos são planos para os honrados e são escabrosos para os arrogantes. Ou seja, essa coisa boa pode ser usada para o mal também, né? Daí no versículo 25 continua: no princípio criou bens para os bons e para os maus, bens e males. Agora, isso quer dizer que Deus criou coisas más? Não. Mas está falando sobre como as coisas boas são usadas bem pelas pessoas boas e as coisas boas são usadas de maneira ruim pelos pecadores, por aqueles que fazem o mal. Porque Deus, ele fez todas as coisas boas, né? Agora, podemos usar essas coisas boas para o bem ou usá-las para o mal. E aí o próximo versículo é muito importante. Diz lá: são essenciais para a vida humana: água, fogo, ferro, sal, flor de farinha, leite, mel, sangue de uva, ou seja, vinho, azeite, roupa. Tudo isso aproveita aos bons e se transforma em mal para os maus. Então, de novo, essas coisas são todas boas, porque tudo que Deus cria é bom. Porém, podemos corromper essas coisas e usá-las para o mal. Que nem está falando aqui no livro de Provérbios sobre usar o vinho, que é uma coisa boa, de maneira errada, de usar o álcool de maneira errada. Assim como uns dias atrás ouvimos como quando, se a gente usar da maneira certa, ele é muito bom, que quando usado com moderação causa alegria e não destruição. E dessa forma reconhecemos que ao caminharmos por este mundo, estamos cercados por coisas que são boas. E podemos escolher usar essas coisas para o bem, usá-las da maneira certa, na hora certa, ou usá-las para o mal. E lembra, falamos isso várias vezes já, que o livro de Eclesiástico e também o livro de Sabedoria, que vamos começar daqui a alguns dias, que, nossa, vocês vão ver, vocês vão gostar demais. Mas esses livros se tratam da busca pela sabedoria, né? Sobre o que significa viver sabiamente. O que é prudência? Prudência é fazer a coisa certa no momento certo, da maneira certa. E isso que estamos vendo tem tudo a ver com prudência, de usar a coisa certa no momento certo, da maneira certa. Ainda assim reconhecemos que podemos ser tentados a não fazer isso. E é por isso que temos essas partes em Provérbios e em Eclesiástico falando sobre isso, justamente para ficarmos atentos. E que bênção incrível que isso é. Essa é uma das razões pelas quais ninguém pode dizer que uma coisa que nem fala no final do capítulo 39 de Eclesiástico. Não digas, esta é má. Para que serve? Porque cada uma é útil a seu tempo. Então, tudo o que Deus fez foi feito para o bem. E isso, de novo, não significa que as coisas que Deus não fez, como sofrimento ou males, coisas que Deus não fez, sejam boas. Mas que toda coisa boa que existe é boa em si mesma, pelo fato de existir. Novamente, versículo 33 do capítulo 39. As obras de Deus são todas boas e cumprem sua função a seu tempo. E que bênção incrível poder passar pelo livro de Eclesiástico e também ter concluído o primeiro livro de Macabeus, né? Chegamos ao fim dele hoje e conhecemos João. Vimos João, filho de Simão, assumindo. E isso vai ser mais ou menos a última coisa que vamos ver na história antes do Novo Testamento, porque só falta mais um livro. Pessoal, isso é loucura. Só falta mais um livro. Só faltam mais 15 capítulos, só mais 15 dias até chegarmos e vivermos no Novo Testamento. Até todas as nossas leituras, exceto Provérbios, tá bom? Mas em 15 dias, quase todas as nossas leituras serão do Novo Testamento. O que é simplesmente... Eu espero que você esteja empolgado com isso. Eu também estou muito empolgado para começarmos amanhã com o segundo Macabeus, porque, de novo,
Você pode ter se sentido meio sobrecarregado pela aula de história de Primeiro Macabeus e com todos aqueles nomes gregos, tipo, beleza, quem que é esse? Mudou o rei de novo? Tá, eles estão lutando agora, mas pera, contra quem? E o que esse povo quer agora? Mas em Segundo Macabeus, isso muda um pouco, né? Que nem eu tinha dito, que é uma perspectiva diferente da mesma história. Meio que nem foi com Números e Deuteronômio e com Reis e Crônicas, que são livros que contam a mesma história de formas diferentes. Primeiro e Segundo Macabeus é meio que isso também, mas... Ai, aqui estamos, no dia 297. Que bênção incrível. Continuamos buscando a sabedoria, continuamos pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê essa graça que, se caímos hoje, Ele nos ajude a levantar novamente. Que Ele nos levante. Se você caiu hoje, se você tem batalhado, saiba que você não está sozinho. Você não está sozinho. E seja o que for que você possa estar enfrentando agora, hoje, sabe? Às vezes essas palavras sobre o álcool podem nos atingir e podem ser a faísca que nos faz pensar sobre o vício que temos em nossas vidas ou a escravidão em que estamos. Escuta, o Senhor Deus vai te ajudar a passar por isso. Um dia de cada vez. Ele vai te ajudar a vencer um dia de cada vez e vai te sustentar com a graça dele. Porque você não está sozinho. E saiba que, além de Deus, você tem essa comunidade que está rezando por você. Eu estou rezando por você. Por favor, rezem uns pelos outros e rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.